Meus irmãos, a paz do Senhor mais uma vez, estamos mais uma vez aqui com os irmãos para trazer o testemunho de mais um que foi liberto, porque este local se chama Casa de Recuperação Cristo Liberta. Estamos aqui trazendo o testemunho de alguns irmãos e nesta feita vamos estar trazendo o testemunho do nosso irmão Jonas Mário. Jonas Mário. Irmãos, é um testemunho belíssimo. E não vou tomar muito tempo falando, porque eu quero ouvir o testemunho dele e que sirva de exemplo para a tua vida. Jonas, por favor. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, Amém. Que estiver nos ouvindo, também com a saudosa paz. Antes de começar a falar um pouco do que Deus fez na minha vida, Glória, eu gostaria de deixar um versículo para a vossa meditação, que se encontra no livro de Salmos, Salmo 34, e o verso 7 e o verso 8, que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Amém. Irei agora começar a falar um pouco da situação que eu passei longe dos caminhos do Senhor. Hoje eu tenho 35 anos, glória ao nome de Jesus. Mas há 12 anos atrás eu conheci uma droga chamada crack. Antes de conhecer essa droga, venho de uma família não muito estruturada, pois minha família, meu pai e minha mãe bebia muito, e geralmente quando eles bebiam era muita briga dentro de casa. Então nisso fui crescendo num lar, para a honra e a glória do Senhor, que amor era mínimo, mas o amor de Deus era máximo. Então, Jonas, o seu histórico já era um histórico problemático acerca do que acontecia dentro da sua casa. Com certeza. Você morava com seu pai, com sua mãe, tem alguns irmãos que moravam com você? São 6 irmãos ao todo. Todos moravam na mesma casa? Não, moravam 4 irmãos juntos. Certo. E teria esse problema de bebida com... Tinha bebida. Com seus pais? Porque meu pai ele bebia muito, tanto é que meu pai é falecido já faz 13 anos, faleceu com 46 anos com 2 derrames, 2 AVC que ele teve. Mas além do seu pai beber, sua mãe também bebia? Minha mãe também bebia. Seus irmãos bebiam? Bebiam. E você começou também a beber? Eu comecei a beber logo cedo, eu acho que eu tinha uns 13 anos de idade para 12 anos quando eu conheci a bebida. Então seu vício começou na bebida? Na bebida. E após começar a beber, né, meu pai, ele teve, eu creio que foi em 2004 para 2005, meu pai ele teve um derrame. E eu prontamente não trabalhava, minha mãe é analfabeta, né, então não sabia nada, que meu pai era supervisor geral de mecânica da Compesa da Cruz Cabugá. Então minha mãe não sabia de nada, leiga, e a gente passou uma dificuldade tremenda dentro de casa, pois meu pai, além de beber, né, finais de semana, mas ele tinha um vício que eu, hoje em dia, sou uma pessoa que, graças a Deus, Deus nunca tive vontade nessa parte. Olhos para isso, porque era o vício do jogo, o qual passei muita necessidade por causa do jogo. Né, que meu pai era viciado quando ele não tinha dinheiro para jogar no jogo do bicho, para jogar em caça-níquel, ele tinha febre. Então ali foi que a gente... Nessa altura você tinha 13 anos? Nessa altura eu já estava com 15, por aí assim, 15 para 16 anos. E já bebia? Já. E também comecei a usar a maconha, né? Nessa faixa etária de idade. Já com essa idade, já bebia e usava a maconha? A maconha. E daí fui me envolvendo cada vez mais com pessoas erradas, cheguei a me envolver com ladrões de banco, conhecer, né, através de mulheres, pois daí o inimigo também me levou para o lado do homossexualismo. Então, além do vício na bebida, você tinha o vício da maconha. Isso. E aí também agora entrou para o lado do homossexualismo. Do homossexualismo. Você ainda estava em casa ou já tinha saído de casa nessa altura? Eu já estava em casa. Ainda estava em casa, certo. Né, tem um irmão também que é homossexual, que é afastado também dos caminhos do Senhor, e Satanás, né, ele veio para matar, roubar, destruir e nos envergonhar.
né? Mas Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então tem um irmão também que é homossexual, mas eu creio que em nome de Jesus, Deus ele vai libertar. Né? E peço a vocês que estão a escutar, que nos ajudem em oração. Pois Deus ele vai fazer a obra que ele começou, ele vai aperfeiçoar. Amém. Em nome de Jesus. Então, nessa faixa etária de idade, minha família era uma família muito conturbada, né? Vivia muita confusão, final de semana a casa cheia, e era muita bebedice. E ali, quando terminava, no final de tudo, era confusão, né? Até uma vez que eu vi o meu pai, ele dar uma surra na minha mãe, que chegou a tirar sangue da minha mãe, muito sangue mesmo. E isso lhe causou revolta? Me causou revolta, foi eu com uns 17 anos, 18 anos por aí assim, parti para cima do meu pai. E meu pai, a gente não tinha uma vida muito amigável como pai para filho, porque meu pai, além de beber, quando ele recebia, ele passava 15 dias sem vir em casa, sabe? E minha mãe, ela foi uma mulher batalhadeira, vencedora, porque minha mãe hoje em dia ela é vencedora, graças a Deus não bebe, não fuma mais, mas é uma guerreira, é uma mulher vencedora, e eu creio que Deus ele vai fazer a obra, né? Porque aquele que começou a obra, ele vai aperfeiçoar. Amém. E hoje em dia ela é sofredora, teve um AVC, mas graças a Deus, Deus não deixou sequela. Voltando para o meu testemunho. Eu passei esse período, eu estava com 17 anos e 6 meses, quando no dia de domingo, no sábado, eu dobrei meu joelho dentro de casa, não tinha nada para comer dentro de casa. Estavam as panelas em cima do fogão vazia e minha mãe chorando na cozinha. E eu, mãe, o que é que a senhora tem? E ela, nada não, meu filho. E meu pai dentro de casa, pois meu pai já não estava, o dinheiro do meu pai já não estava vindo mais para a mão dele, pois ele estava devendo agiotas. E o que é que acontece? E ali, eu, dentro do quarto, não conhecia Deus ainda, dobrei meu joelho e disse, Deus, por favor, abra uma porta de emprego para mim. Deus me deu essa sabedoria. Do nada veio o Espírito Santo, né? E me consolou. E eu comecei a clamar ao Senhor, tinha 17 anos e 6 meses. Quando eu terminei, para quem crê, quando eu terminei de dobrar meu joelho, me levantei de fazer essa oração, um amigo meu chega, grita lá de fora e faz, Terra, ô Jonas, eu falei, oi, Márcio. Ele chegou para mim e fez, queres tu trabalhar? Eu disse, quero. Ele fez, então tu hoje vai tirar minha folga no restaurante onde eu trabalhava. Ele trabalhava como comim, que é pessoas que limpam a mesa, ajudam no garçom. E eu ali comecei a conhecer a área da gastronomia. Hoje em dia tenho 35 anos, sou cozinheiro, tenho 2 profissões, sou cozinheiro e sou pizzaiolo. Voltando aos meus 17 anos, conheci pessoas, né, me tornei um filho rebelde. Né, então comecei a me juntar com pessoas que sem caráter, né, sem personalidade. Então comecei a me juntar com esse tipo de gente, ladrões de banco, mulheres, amantes de ladrões de banco. Isso você lá no trabalho? No trabalho. Então você ficou no trabalho? Fiquei. E passei o período, né, e comecei a me fixar no trabalho. E aí, final de semana, saía, na minha folga, folgava quarta e quinta, e era só bebedeira na minha vida e muita droga. Passando nisso, conheci uma mulher chamada Francisca. Esta mulher era mãe de santo, era uma bruxa. Ela era bruxa, mexia com magia negra. Essa mulher me deu um livro chamado o Livro de São Cipriano. Mas você conheceu ela no restaurante? Conheci ela através das amizades que eu conquistei, que eu fui conhecendo, né? Então, essa mulher ligava pra mim, tudo que ela queria eu estava fazendo. Não sei o que aconteceu, porque tudo que essa mulher pedia eu fazia. E essa mulher hoje em dia é falecida, morreu na penitenciária, pois Satanás, ele, como diz, ele só veio para matar, roubar e destruir. E essa mulher tem uma vida estruturada, de repente Satanás desgraçou a vida dela. Né? Porque infelizmente a mãe dela ainda era uma pessoa evangélica e orava por ela. Mas após a mãe dela falecer, Satanás tomou de conta geral. Né? Mas o sangue de Cristo tem poder. E aí eu conheci essa mulher e foi onde eu comecei a me aprofundar no espiritismo. E não sou raspado, não sou catulado no espiritismo, mas... Mas traga uma explicação sobre isso, raspado ou... Raspado. Raspado é quando você se passa a entrar no quarto e faz uma obrigação. Quando você passa de 7 dias a 21 dias. Dentro de um quarto, se santificar para o demônio. Porque os filhos das trevas, eles se santificam, eles jejuam, no caso. Então ali você entra no quarto... Eram de 7 a? De 7 a 21 dias. Isso era um ritual feito? Um ritual. Para você... Para que as entidades viessem se aperfeiçoar no corpo da pessoa. Isso é o chamado pai do chiqueiro? Para ser não, isso? Não. Aí é um começo. É um começo. Para chegar nisso. E eu prontamente cheguei a passar 7 dias, mas depois
quebrei esse jejum aí e não quis mais ficar. Pois a gente tinha que estar tomando água de Iabô. Água de Iabô é sangue e fezes do próprio Pai de Santo. E eu não aceitei estar tomando isso e não aceitei, cheguei a passar 7 dias e sair. Minha vida já estava desestruturada, se desestruturou mais ainda. E eu comecei a ver entidades. Foi quando comecei a incorporar, no meio do espiritismo, da magia negra, de um alto escalão chamado Tata Caveira. E eu comecei a receber essa entidade. E comecei não só a receber essa entidade, como comecei também a ver espíritos, a conversar com espíritos. Qual era a função dessa entidade quando ele incorporava? Porque acredito que cada entidade tem um trabalho para você realizar através dele. A função dessa entidade era justamente, ela me levava ao cemitério e chegava ao cemitério, muitas vezes, o Pai de Santo assim falava para mim, que era para recolher as almas, né? Porque o trabalho dele era como se fosse recolher as almas. Então ele era um tipo de cobrador de Satanás, né? E eu comecei, através dessa entidade, comecei a ver coisas. E lendo esse livro satânico, São Cipriano, que esse livro é um livro satânico, é um livro de magia negras. E eu comecei a ler aquilo ali inocentemente, sem saber o que eu estava lendo, né? Mas já induzido pela Mãe de Santo, né? E comecei a me aprofundar naquilo ali. E minha vida foi cada vez mais declinando. Daí comecei a conhecer mulheres de traficantes, de ladrões de banco. E uma certa vez eu estava no restaurante trabalhando e essas mulheres ligaram para mim e fez: Jonas, tu vai se largar de que hora? Eu falei: vou largar de meia-noite. Ela fez: quando tu largar, traz um galeto que nós estamos aqui em casa te esperando para nós tomarmos uma cerveja. Quando eu cheguei na casa delas, né, que uma já é falecida, a Wenita, e a outra se chama Rosinete. E eu chegando na casa dessa mulher, tinha lá 20 gramas de crack. E eu não conhecia até desde então o crack. E foi quando eu comecei a conhecer o crack, eu cheguei lá, ela estava tudo fumando na lata. E ela... Então, você nessa altura já tinha provado outra droga? Só a maconha e a bebida. Então aí começou o crack? Comecei com 18 anos, mais ou menos, conheci o crack. E foi quando ela chegou e falou assim: Jonas, tu já se fumasse isso aqui? Eu fiz: não. Ela fez: experimenta, é bom, é bom, é bom. E eu fui na besteira, varão. Então passei nessa besteira, foi o fim, aonde chegou mesmo, porque quando você entra na vida da droga, e principalmente no crack, a vida da gente se torna um fim, o que você conquistou, desfazer de tudo que tem. Então, o que é que acontece? Esse foi o trecho da minha vida, o qual mais eu sofri, porque minha família em si já não me aceitava mais. Então, os filhos das trevas estavam de braços abertos me recebendo. E aí levou você a ir pra rua? Me levou para ir pra rua. E através disso eu comecei a roubar, eu comecei a me prostituir, né? E Satanás sempre investindo no lado do homossexualismo, no lado da prostituição. E ali conheci pessoas, né, que cheguei a fazer coisas que eu não queria, mas para usar droga. E eu digo uma coisa a vocês que têm um filho ou alguém que é dependente químico dentro de casa, não despreze. Dê uma mão amiga, se esforce, lute, pois a Bíblia fala no livro de 1 João, capítulo 4, e o versículo 11, que diz assim: se o amor de Deus está em nós, então devemos nós amar uns aos outros. Glória ao nome de Jesus, para que o amor de Deus venha se aperfeiçoar em nós. Então, e também no 22 e 39 de Mateus, que está escrito: amai ao próximo como a ti mesmo. Então, irmão, chegou um momento da minha vida que eu não vi mais amor de ninguém e me aprofundei nas drogas. E chegando o momento que eu já estava dormindo dentro das matas, né? Por estar devendo droga, por estar entrando numa caverna, numa depressão. Mas graças a Deus, a honra e a glória do Senhor, não devo nada a ninguém hoje. A honra e a glória do Senhor. Pois mesmo nas drogas, eu sempre tive aquele consentimento comigo de sempre batalhar para ter o que é meu, né? Mas mesmo assim chegou um momento que Satanás ele sempre investia. E eu já cheguei a fazer loucuras, roubar, né? A me prostituir, né? Eu tirava de quem tem, mas era roubo, né? Então o que é que acontece? Chegou um momento na minha vida que eu entrei numa depressão e num dia eu parei, após 12 anos nas drogas, eu parei, nesse período foi 12 anos de luta na minha vida. E eu parei
numa van e disse: Deus, estava com 2 pedras de crack na mão e um cachimbo, e disse: Deus, a partir de hoje, Senhor, porque o Senhor não me leva, não me mata, não me deixa eu morrer, ou alguma desgraça acontece comigo. E eu comecei a indagar a Deus cada vez mais forte. E eu comecei a chorar. E dali eu comecei algo dentro de mim, que foi o Espírito Santo de Deus, me deu poder, me deu força para mim me desfazer daquelas drogas que estavam na minha mão e daquele cachimbo. E eu joguei aquele negócio na água e peguei o papelão que eu estava dormindo e comecei a andar, sair sem rumo. E Deus, Ele acampa anjos ao redor daquele que o teme. Glória ao nome de Jesus. Então nada na minha vida, ainda por mais que eu achasse que na minha vida estava tudo perdido, e Satanás na minha mente colocando: se joga na frente de um carro e se mata. E eu disse: Deus, até quando eu vou passar por isso? Até quando, Deus, o Senhor vai permitir isso na minha vida? Mas eu tinha esquecido que há muitos anos atrás, Deus tinha usado uma serva para mim. E disse assim: vou eu dar uma grande volta contigo no deserto. E nesta grande volta vou eu te levar à terra de Lodebar. Glória ao nome de Jesus. E verdadeiramente, Deus, Ele me levou no deserto. Mas no deserto, Deus sempre estava velando. Deus, Ele me levou à terra de Lodebar. Mas no deserto, na terra de Lodebar, Deus sempre estava cuidando de mim. Chegou um momento, glória ao nome de Jesus, que na vida de Mefibosete, quando ele estava na terra de Lodebar, Deus, Ele preparou mesa perante Mefibosete e na presença do rei. E Deus, hoje em dia, eu posso dizer a vocês que eu sou um filho pródigo, renovado, remido pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Né? Liberto de toda obra maligna na minha vida. Pois quem habita em mim, hoje, verdadeiramente, é o Espírito Santo de Deus. Hoje você pode dizer que é templo e morada do Espírito Santo. Templo e morada do Espírito Santo. Passou aproximadamente 1 ano na rua. Isto, mais de 1 ano na rua, bem mais. E Jesus enviou um sirineu. Então, aí chegando nesse momento, qual que eu saí desesperado, né, sem rumo e sem destino, e Satanás sempre botando na minha mente, eu saí na frente de no meio de uma BR, tentando me suicidar, e Satanás fazia: se joga na frente de uma carreta, se joga na frente de um carro. E eu chegando num certo momento, que eu olhei saindo de Paulista, sentido Abreu Lima, eu cheguei e olhei para uma praça. E eu disse: Deus, eu vou... E aquele negócio, vai para aquela praça, se deita ali. E chegando nessa praça, eu achei uma garrafa suja, pois já eram umas 11 horas da noite, e eu estava o dia todo sem comer nada, só usando droga. Né? Pois todo o dinheiro, mesmo eu nas trevas, mas Satanás sempre lançava formas de eu ganhar dinheiro. Né? E eu comecei a... Peguei essa garrafa d'água e suja, né? E cheguei nessa praça e vi uma casa de uma serva do Senhor. Uma sirineia que Deus colocou na minha vida para a honra e a glória do Senhor. E eu só tenho a agradecer a essa mulher. E chegou um momento que eu disse: Deus, eu vou tirar minha vida. E Deus me lançou essa praça. E eu chegando lá, eu vi a casa dessa irmã aberta. E Deus falava: vai ali naquela casa, o Espírito Santo de Deus, pois eu sempre temia a Deus. E eu chegando nessa casa... Enquanto o diabo colocava na sua cabeça para você se jogar numa carreta, o meu coração falava mais alto. Jesus tocou no seu coração para você ir em direção a essa casa. E eu chegando nessa casa, eu disse: com licença, boa noite. Há condições, por favor, de me arrumar um pouco de água. E veio um irmão chamado Jamerson, o qual Deus usou também para começar a me dar uma palavra. E ali Deus tomava ele, perguntava se eu era afastado do Evangelho. E eu já comecei a conhecer a Deus através das palavras. E ali Deus começou, por misericórdia, a me usar para abençoá-los, eles, para trazer eles para este caminho. Pois que nem a irmã, essa irmã mesmo que me ajudou e me ajuda até hoje, que é uma mãe para mim, glória ao nome de Jesus, pois o qual minha mãe em si, pelos meus atos, chegou a me desprezar, Deus, Ele levantou essa mãe para me ajudar. A honra e a glória do Senhor. E ali eles começaram
a falar do amor de Deus para mim. E aproximadamente meia-noite, meu coração endurecido, mas o laço de Satanás foi quebrado na minha vida. A seta satânica de Satanás foi destruída, foi queimada ao fogo. Amém. Glória ao nome de Jesus. E ali, Deus começava a trabalhar na minha vida. E eu, meia-noite, tremendamente, o qual eu posso dizer, com convicção, não tenho nada para abençoá-la, mas eu sei que o meu Deus tem um galardão tremendo para a vossa vida. E aqui, pastor, eu quero dizer a vocês, ouvintes, que está a me escutar, que vocês, em nome de Jesus, tiver um filho, ou uma filha, ou algum parente que viva nas drogas, não despreze, pois Satanás ele só quer isso de cada um, que vocês desprezem para que ele possa vir tomar conta e levar essa pessoa ao abismo. Mas na hora que eu estava pensando em me jogar desse abismo, Deus levantou esta mulher, Maria Aparecida. Está aqui a nossa irmã, que foi usada por Deus. Para me dar uma força, para Amém. que hoje eu pudesse estar aqui na Cristo Liberta, exaltando e glorificando a esse Deus tremendo, a esse Deus o qual tudo pode e tudo faz. Porque Lucas 1,37 diz que porque para Deus nada é impossível. E Filipenses 4,13 diz, tudo posso naquele que me fortalece, que se chama Cristo Jesus. Amém. E eu quero dizer a você que não desista do seu próximo, pois o amor de Deus se aperfeiçoa naquele que ama. E assim eu agradeço a oportunidade. Tá aí, irmãos, testemunho muito belo do nosso irmão Jonas e que comprova o amor de Deus. Se nós usarmos o amor de Deus para também dar as mãos àqueles que precisam, com certeza vamos ver outros milagres como este acontecer na vida de muitas outras pessoas e o nome do Senhor ser mais e mais glorificado. Há uma canção que diz: Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar, nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Está aqui o testemunho do nosso irmão Jonas. Daqui a pouquinho a gente volta em direto aqui com o testemunho do nosso irmão Diógenes. Amém? Amém.